Sempre alerta! Eu sou o escotista Marcelo Imediato da Unidade Alerta de Informação, informativo independente, voluntário, que mesmo tendo essas características, tem a oportunidade de estabelecer o contato com as chapas que pretendem concorrer à região escoteira de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a chapa Palavra de Escoteiro, são os nossos companheiros e nós vamos fazer aí essa entrevista para te dar suporte, para que você tenha um contato com eles e tenha perspectiva do que é o projeto deles, para orientar aí o seu voto, seja os delegados, ou seja você, membro juvenil, escotista, que não seja delegado, mas que pode influenciar aqueles que serão, não é verdade? Então vamos aqui a conhecer agora a chapa Palavra de Escoteiros, e eu gostaria de conhecer individualmente cada um de vocês. Vamos fazer o seguinte, começar pela ponta e segue por aqui. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, se apresentassem, dissessem o nome, ou seja, o que vocês sentirem à vontade. Ok. Bom, Marcelo, bom dia, né? Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou de Juiz de Fora, do segundo Grupo Escoteiro Kaiowás. Eu fiz minha promessa escoteira em 97, eu tenho 19 anos de movimento escoteiro, em Siga da Madeira, e atuo lá no grupo hoje como escotista do ramo sênior, né? E tenho o cargo de coordenador regional hoje do ramo escoteiro, né? Vai para o segundo ano agora, ajudando a equipe regional aí nos trabalhos. Meu companheiro? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom, sou o André Luiz Correa Gomes, atualmente diretor regional e coordenador da equipe regional de gestão de adultos. Moro em Belo Horizonte, sou do 23 do Baleia e são 39 anos de movimento escoteiro. 39 anos de movimento? E interrupto ou ininterrupto? Direto. 39 anos ininterrupto, né, meus amigos? Tem que considerar isso aí, bem importante. E agora, finalmente, os últimos serão os primeiros? Com certeza. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Meu nome é Marcos Magno. Eu moro em Belo Horizonte também. Sou do 21º Grupo Escoteiro Mangabeiras. Estou fazendo agora esse ano 30 anos também de movimento escoteiro. Tenho a insígnia nas duas linhas de formação e atuo em alguns cargos do nível nacional e regional. Aliás, diga-se de passagem, aproveitando, eu vejo que Rodrigo, por estar de Juiz de Fora, eu imagino que você também faça parte dos cursos de formação, não é isso? Sim. Eu ainda não tive a oportunidade de te ver em ação. Agora, vocês dois aqui estão sempre atuantes nos cursos de formação, né? A gente vê todos os cursos aí, sempre tem um ou outro, ou se não os dois, fazendo parte das equipes. Com certeza, com certeza. O próprio Rodrigo já fez conosco aí, a gente já está trabalhando junto há bastante tempo. Fazendo intercâmbios, Então a de gente fora, troca muita experiência. Já E tive, até para tive outros. curso aqui em Belo Horizonte, no interior do estado. Agora, o André, na gestão de adultos, ele criou uma expectativa bem bacana da inserção dos formadores do estado em cursos em outras cidades. Isso foi importante, abrir o leque para a gente conhecer o estado e conhecer os outros escotistas do estado. Não ficar só amarrado dentro da cidade, né? Isso permitiu que a gente pudesse rodar um pouquinho a cidade de Minas Gerais. Rodrigo, como pedagogo, eu sou fã da intertextualidade. Quando você tem um formador transitando, acaba que você pega nuances no decorrer do processo de formação que um escotista te passa, o outro te passa um ponto diferente, eu acho que é sempre positivo. E falando nisso, para concluir a apresentação pessoal, eu queria também que vocês falassem para mim dos dois outros componentes da chapa de vocês que não estão aqui. Quem são? Bom, nós temos o Neilton Bernardo, que é de Juiz de Fora também, do 31 Montese. É um rapaz que já tem também formador, diretor de curso básico, já atua hoje, já foi diretor distrital de Zona da Mata, hoje está com a gente aí na parte de formação também, e deve ter mais de 30 anos de movimento escoteiro também. E tem também o Giovanni Ramos, que é de Betim, está na atual gestão também, como a parte de gestão financeira, tem 6, 7 anos de movimento, acabou de receber seu ensino da Madeira e tem feito um belo trabalho na parte de gestão financeira da nossa região atualmente. Maravilha. E agora, em cima disso, eu queria saber por que vocês decidiram se reunir e tem a proposta de ser a futura direção regional de Minas Gerais, mas nesse aspecto de grupo, do time. Por que vocês, em torno do que vocês se juntaram com esse objetivo? Sabe, Marcelo, quando a gente pensa em montar um time, igual você falou, e eu digo montar uma equipe de trabalho, quando veio na cabeça de montar uma chapa e a gente conversou muito com muitos amigos, eu procurei essas 4 pessoas para vir colaborar comigo. Porque eu confio no trabalho deles, eu acompanho o trabalho deles. O Rodrigo, né?
eu conheço desde de menino, dentro de Juiz de Fora, o Neilton também acompanha bastante tempo, o Marcos acompanha bastante tempo na parte de formação, mesmo quando eu morava em Juiz de Fora. E o Giovanni eu conheci praticamente nos últimos 5, 6 anos a parte de comissão fiscal e diretoria. E eu acho que a gente tem que montar um time forte, e principalmente um pessoal que tem orgulho de ser escoteiro. E falando também a parte de ser movido pelo escotismo. A gente conversando entre nós todos aqui, a gente vê que nós somos apaixonados pelo escotismo e pela região escoteira de Minas Gerais. Quando a gente está falando aqui em formação, eu vejo o seguinte, eu andei muito por Minas Gerais toda, dirigindo vários cursos. Eu conheci muita gente, eu escuto muitas pessoas falando como gostaria que fosse a nova diretoria, ou como a gente gostaria de levasse isso. Então a gente montou nossas propostas, eu chamei acho que as pessoas certas para estarem do meu lado, porque além de tudo a gente tem que ser amigo. Tem que ser amigo um do outro, para a gente poder chegar a um denominador comum, a gente chegar a uma conclusão bacana e principalmente montar propostas e projetos interessantes para as regiões que eu tenho. Você sente confiança neles? Com certeza. Boa. Bom, agora, meus amigos, o seguinte, o nome da chapa de vocês é muito forte, é muito sugestivo, acho que tem até o impacto do psique das pessoas, porque palavra de escoteiro, nunca vi na minha vida alguém que deu a palavra de escoteiro, que seja escoteiro, que tenha faltado com ela. O que sugere que a palavra de escoteiro é algo realmente forte para nós, escoteiro persegue a verdade. Dentro dessa perspectiva, sugere que vocês tenham um compromisso, e esse compromisso vocês não vão faltar com eles. E quais são os compromissos principais que eu percebi na proposta de vocês, no material que vocês divulgam aí na internet, principalmente na fanpage do Facebook. Vocês colocaram os pontos: educar acima de tudo, crescer com responsabilidade, próximos aos distritos escoteiros e transparência. Então, a respeito desses 4 pilares, eu queria saber quais são os compromissos que vocês dão à palavra do escoteiro, que vocês irão firmar e cumprir. O movimento escoteiro, Marcelo, ele traz para a gente uma série de compromissos, né, de palavras, de ordem, que eu posso dizer assim, que são muito fortes. O nosso sempre alerta, o nosso melhor possível, e um que eu sinto no peito, uma coisa muito forte, chama a palavra de escoteiro. Quem me conhece sabe que quando às vezes a gente fala a palavra de escoteiro, eu gosto de honrar aquilo. O que eu acho que está faltando um pouco isso no movimento escoteiro hoje, é voltar um pouco esse compromisso nosso, de confiar no outro. O escotismo romântico, que as pessoas têm uma índole espiritual. Quando a gente estava pensando no nome da chapa, a gente pensou num monte de nome. Mas teve um dia que eu estava vendo um filme, e no filme o rapaz falou assim, a palavra de escoteiro. Cara, aquilo me arrepiou. Porque eu fico pensando assim, poxa, uma pessoa que não é do movimento escoteiro, às vezes usa isso. Quer dizer, a nossa palavra tem peso. O nosso compromisso é um compromisso que tem peso. Então a gente tem que ser responsável naquilo que a gente faz. André, para facilitar, eu vou pontuar, e em cima da pontuação, eu quero saber quais são os compromissos. Crescer com responsabilidade. O crescimento. A gente vê que no movimento escoteiro a gente tem crescido bastante. Crescido e expandido. Sim. E a gente tem que tomar mais cuidado com esses grupos que estão abrindo, dar maior atenção a esses grupos que estão abrindo, montar um material de abertura de grupo, mostrar mais responsabilidade na abertura de grupo escoteiro, mostrar às pessoas que estão querendo comprar essa ideia do movimento escoteiro, que eles tenham o compromisso de fazer uma coisa certa. Porque o movimento escoteiro é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Sim. E às vezes as pessoas, quando querem abrir um grupo escoteiro, elas não conseguem administrar isso bem. Então, crescer com responsabilidade. É a diretoria regional, a região escoteira, fazendo um trabalho sério para que aquele grupo escoteiro que está abrindo, ele cresça de uma maneira séria e ele se expanda de maneira séria. Que ele consiga atingir o nosso objetivo, que é a aplicação do nosso método. Ou seja, permitir novos grupos escoteiros sem ter uma devida orientação, é dar murro em ponta de faca. É o que eu entendo que você queira passar. Acaba que você investe um tempo e esforço perdidos, porque sem o devido acompanhamento não dá certo. Não né? Só o grupo escoteiro que está abrindo, os grupos escoteiros também têm formação já. Tem muito grupo escoteiro formado há muitos anos aí que está precisando de uma ajuda para crescer. Crescer institucionalmente, crescer financeiramente, crescer principalmente na parte educacional. O material que você fala é o quê? É um material gráfico? É um PowerPoint? É tudo que a gente pode fazer. E hoje a gente tem essa facilidade de poder trabalhar com as mídias. Né? A gente pode melhorar essa parte, mandar a mídia para o outro. Hoje tem pessoal fazendo aulas, né, tipo videoaulas, para poder mostrar um material bacana. E está sempre presente, que eu acho que é o mais importante. Sabe, a diretoria regional ela tem que estar presente nos grupos, tem que estar conversando sempre, trocando as ideias. Hoje está muito fácil a gente comunicar, com muita rapidez.
Então, usar os recursos de redes Com sociais, certeza. internet, né? Aproximar de verdade. Educar acima de tudo. É o nosso movimento educacional. Que a gente hoje tem que trabalhar muito, porque o movimento escoteiro hoje ele pega muito na parte, que eu posso dizer assim, de ensinamento, de aprendizado muito forte. E a gente vê que os nossos adultos voluntários, eles têm que aprender realmente o valor do teor de poder ensinar, de poder educar. Nós somos um movimento educacional. E muita gente às vezes acha que às vezes a gente não É recreacional, né? recreacional. Pois é. E só completando o que está falando, eu acredito que educação é a base de tudo. Se você conseguir colocar a educação como sendo o mais importante, a repressão e outras formas de educação violenta, elas vão perder força. Elas não teriam tanta evidência como a gente vê hoje. Então, se você consegue educar, e aí uma máxima do nosso movimento, através do exemplo, a gente consegue diminuir todos esses problemas que a gente vê hoje. Bom, está próximo aos distritos escoteiros. Eu tenho, com esse tempo todo, como diretor regional ou como diretor de curso, eu tenho me aproximado muito de vários distritos escoteiros, vários grupos escoteiros, e conhecido a necessidade de quase todos eles. E a gente não consegue fazer uma boa gestão se a gente não tiver essa aproximação com eles. Chamar eles para trabalhar com a gente, colocar os distritais para trabalhar junto com a gente. Mostrar para os grupos escoteiros que nós existimos, estamos ali para ajudá-los também. E é uma contrapartida, né? Porque a gente tem que ajudar e ser ajudado também. O escotismo não é feito de uma pessoa só, é feito de uma troca onde todo mundo tem que trabalhar pela União dos Escoteiros do Brasil e onde a unidade, nós somos todos os principais elementos desse trabalho todo. Então, estar próximo ao distrito, para mim, é de suma importância para a gente poder fazer um bom trabalho. André, eu vejo que você já faz parte da região escoteira, né? Uhum. Então, uma coisa que eu acredito, mas intuitivamente, eu não tenho experiência nisso, mas eu vejo que existe uma grande possibilidade de existir uma plataforma de necessidade. Como assim? Um grupo escoteiro que tenha uma necessidade, que tenha uma requisição, ele, ao dar o suporte para ele, vocês acabam criando know-how e acaba que aquela necessidade se aplica em outros grupos escoteiros muito parecidos, ou seja, é quase criar uma plataforma de ação baseado em um e expandir, ampliar isso. O que eu falei tem coerência? Para falar a verdade, você falou tudo, porque nós temos os projetos interessantes, realmente tratando desse assunto. Eu meio que roubei o script de vocês, né? Com certeza, você quebrou o galho agora. Exatamente, Marcelo. Rever tudo. Tanto a gente tem, nós vamos lançar agora, durante essa semana, já está em preparo de arte, os nossos novos projetos na página. A gente deixou de propósito para lançar agora, próximo, né, a eleição, para instigar o povo, os associados a lerem com atenção, com carinho, que agora os grupos já têm os seus delegados já definidos. Então, assim, eles vão ter acesso para poder acompanhar os nossos novos projetos. E dentro disso que você falou, nós temos o projeto Nordescota, né, que a gente sabe que a função do Nordescota é unir cabos de espessuras diferentes. Né? Então, a gente analogia muito legal. Então, qual que é a ideia? O distrito com o distrital, né, possui dois grupos escoteiros que uma parte financeira, a gestão administrativa financeira, está perfeita, e o outro grupo abriu agora ou está em reformulação, não tem essa área financeira em dia, ou não tem um profissional competente, ou um escotista que é um contador, por exemplo, para poder fazer essa parte. Sim. O que nós vamos instigar dentro do distrito? Que esse chefe responsável do grupo, que tem toda a área financeira em mãos, controla o grupo dele, tem isso funcionando, que ele vá, a gente vai estimular que ele vá e preste como se fosse uma consultoria para o outro grupo. Nós vamos fazer que os grupos das mesmas cidades, eles se relacionem de uma forma melhor para poder atingir o objetivo dentro do distrito, primeiro, para depois a gente poder fazer a atenção necessária que cabe à região, entendeu? Fazer com que o distrito ele funcione com a figura distrital, com a nossa orientação e que eles possam que a colaboração seja mútua. E que a gente tem um outro projeto que a gente está denominando de Grupo Escoteiro Excelência Total, que nada mais, nada menos seria exatamente ensinar, dar as ferramentas dentro do nosso propósito para que os adultos aprendam conforme a sua realidade local a se tornar autossuficientes. Então, unindo a experiência que o Nordescota vai trazer, ele vai adequar esse conhecimento à sua realidade, permitindo uma autossuficiência do seu grupo escoteiro, tanto financeira como captação de recursos,
para propor melhores atividades, melhores eventos para aquele grupo escoteiro, e a partir daí o grupo cresce com estabilidade, com base sólida e firme. Ou seja, o melhor instrumento que vocês, caso sejam eleitos, vão aplicar em prol do escotismo é o próprio escotismo, ou seja, justamente os próprios assessorados serão ferramentas para, no efeito cascata, exato. A gente criar vai estar uma próximo, atmosfera, né? a gente vai estar muito próximo com eles e ajudando-os através de mostrar como pode ser feito, que eles também cresçam juntos. Nós temos muita gente boa espalhada em vários grupos escoteiros, que às vezes acha que não sou formador, não posso ajudar, mas faz um trabalho maravilhoso no seu grupo. Ele pode ajudar aquele outro grupo, o irmão que está precisando da ajuda dele. Maravilha. Confúcio dizia que em todo aquele que me deparo, vejo nele um sábio, pois sabe de coisas que eu não sei. Aliás, vocês mesmos, apesar de serem formadores, podem absorver conhecimento para vocês, não é verdade? Exatamente. Gente, uma das perguntas que estava previsto aqui, mas no transcorrer normal de uma entrevista, acabou que vocês já responderam, que é basicamente, mas eu ainda faço a pergunta, porque caso queira fazer uma complementação, esteja à vontade, é a respeito de quais, dentre os pontos citados, que é o crescer com responsabilidade, educar acima de tudo, próximo aos distritos, transparência. Transparência nós não citamos aqui, mas parece que a perspectiva que a gente tem do trabalho de vocês com relação à transparência está sendo muito elogiado. E dentre esses pontos, existe alguma complementação a ser feita com relação a um compromisso de vocês dentro do projeto? Ô Marcelo, acho que transparência é tudo na vida de qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Sim. A nossa vida de escoteiro, a nossa vida lá fora, a nossa vida em qualquer lugar que a gente vai, a transparência é tudo na nossa vida. E essa é a base moral da gente, de ser transparente, porque a região escoteira de Mineirão merece. Inclusive, dentro disso, eu que estou aí de forma voluntária e é um hobby, um prazer que a gente tem de estabelecer uma experiência dentro do escotismo, eu agradeço a oportunidade de vocês terem contato conosco, porque evidenciar os pontos de vista diante de uma câmera e sendo registrado, gravado e amplamente difundido é, com certeza, um ponto de compromisso com a transparência. Inclusive, você falando sobre isso, o AI é uma grande ferramenta que a gente pode utilizar. Não se considere excluído, pelo contrário. Muito obrigado. Quero realmente estar inserido no processo aí, a nossa equipe. Meus amigos, agora eu quero, a gente já está descontraído, está legal o ambiente aqui, mas eu quero tocar num ponto que é extremamente preocupante para a sociedade. E eu acho que o escotismo, que tem essa perspectiva de ser um instrumento de utilidade pública, a gente não pode se isentar, porque ontem foi o dia em que mais de 200 mil militares estiveram presentes aí nas comunidades, combatendo a Aedes aegypti, que está causando realmente um grande problema. Em cima disso, o que vocês têm pensado? Marcelo, foi até bom você perguntar, porque profissionalmente eu sou um militar, e inclusive está até aqui comigo, um dos folders da campanha que foi deflagrada ontem de nível nacional. Show. E que o Estado já tem feito. Aí. Nós acreditamos que o escotismo é algo atual, ele não pode viver só de histórias, de momentos que estão atrás. Então a gente está acompanhando, tem essa preocupação, quer passar isso para os associados, e em todos os momentos a gente faz isso. E a gente tem como proposta tornar isso, inclusive foi alguém que me passou isso, esse alguém sabe, eu não vou falar o nome dele aqui, quer usar essa ideia, e a gente sabe que atualmente é necessário o engajamento de todo mundo. E nós pretendemos, através de parceria com os órgãos, nós sabemos também que nós não temos condições de abraçar isso de uma forma ampla, geral e restrita. Então a gente vai fazer uma parceria com os órgãos do nível estadual, do nível federal e, através de participação em campanhas educativas, contribuir da forma que o escotismo pode e quer participar para que a gente consiga vencer essa guerra. A respeito da atual gestão, eu gostaria de saber quais são os pontos que vocês acharam que foram bacana, que contribuíram, que se destacou na atual gestão. Em contrapartida, também eu gostaria que vocês fizessem alguma crítica possível. E aí, no caso, André, eu sei que está fazendo parte da gestão, tem até bastante propriedade para falar, mas sintam-se à vontade. Marcelo, eu participei dessa gestão com coração. Dei tudo que eu podia dar de mim e, sinceramente, eu não vejo nada de errado que a gente fez. Talvez por falta de oportunidade, às vezes. Porque a gente fazer uma gestão de uma região escoteira não depende só de nós. A gente tenta fazer o nosso melhor possível, aquele lema que nós aprendemos a fazer. Eu não vi nada que a gente possa ter feito, que nós arrependemos de ter feito ou não. Mas eu acho que
Eu não tenho crítica para nenhum com essa gestão. Todos nós 5, nós trabalhamos muito, trabalhamos dia e noite para a gente tentar fazer o melhor possível para a nossa região escoteira de Você se Minas Gerais. sente verdadeiramente com um sentimento bom de dever cumprido? Sinto. Eu cuidei nessa gestão a parte da formação do método educativo. E nós conseguimos em Minas Gerais, nos últimos 5 anos, quando eu assumi a CRGA na época de 2010, nós tiramos a região escoteira de Minas Gerais na faixa de 19 cursos por ano. Hoje nós temos 68 cursos por ano. Nos últimos 4 anos, na faixa de 60 a 70 cursos por ano. Diga-se de passagem, aproveitando, minha caixa de e-mail toda hora chega. Atenção, curso tal data, curso tal data. Eu falei, meu Deus do céu. Você tem quantos formadores? Uns 150? Ou tá mais? Não tem isso tudo, não. E a gente precisa cada vez mais. Mas cada vez com as pessoas mais comprometidas com a parte de formar o adulto. Sim. E eu senti um orgulho danado de a gente poder mexer com essa parte de formação e conseguir fazer dar certo. Hoje em Minas Gerais tem um material extenso de formação. As pessoas trabalham, a gente vai para o nosso festival de computador, a gente pensa, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente monta o nosso material, que hoje já está até para fora do nosso estado, as pessoas usam nossas apostilas. Essa quantidade de cursos, para você ter uma ideia, vou ter agora em Belo Horizonte 2 cursos preliminares com 32 alunos cada um. Né? E a gente tem mandado a cada curso de formador 5, 6, 7 vezes seguidas madeiras para fazer os cursos CF1, CF2, para se formarem, para vir para essa turma de formador que a gente está precisando, cada dia que passa mais. E a gente tem sido um sucesso nisso. E outro sucesso que eu posso falar para você que foi nessa foi a nossa parte financeira. Porque a gente pegou uma região escoteira 3 anos atrás, a gente tinha que colocar tudo no trilho, a gente conseguiu colocar esses 3 anos agora. Né? Tanto que nas últimas nas 2 últimas assembleias, a gente foi elogiado pela Comissão Fiscal. Pela presteza de serviço, pela beleza de apresentação da nossa parte financeira, pela condução que foi feita essa parte financeira, principalmente pela quantidade de documentos corretos, de maneira correta, enviados para a Comissão Fiscal, detalhado e sem problema nenhum. André, eu por 10 anos empresariei uma empresa de turismo e a gente está encerrando as atividades e eu acho que o grande tendão de Aquiles, o calcanhar de Aquiles da minha empresa, foi a gestão financeira. Eu acho que pelo know-how, pela capacidade, pela habilidade nossa, a gente teria progredido. Mas a gestão financeira comprometeu. Encarando que a região escoteira não deixa de ser uma perspectiva de administração de uma empresa, entre aspas, eu acho que vocês estão bem pautados aí em cuidar dessa parte administrativa mesmo. O Giovanni Ramos é um grande profissional, e escoteiro. Eu conheço ele, sei que é um camarada bom mesmo. Devia ter contratado ele para minha empresa. Com certeza. Rodrigo, você está no sol aí? Você quer afastar um pouquinho? Podemos, né? Vamos falar um pouquinho. Ninguém me fala nada. Bom, meus amigos, retomando, queria que vocês dissessem de uma forma enxuta e conclusiva, porque, na opinião de vocês, os delegados, aliás, melhor, primeiro, por que vocês acham que os escoteiros e os escotistas devem influenciar os seus delegados a direcionar o voto para vocês? Aí eu faço a seguinte pergunta: por que não votar a palavra de escoteiro? Uma turma que quer trabalhar unida, uma turma que tem um coração escoteiro, amigos a fim de fazer um trabalho bacana pela região escoteira de Minas Gerais, pelo escotismo nacional. Então, por que não votar na gente? O pessoal que está aqui com planos, com propostas, com projetos, que a gente pode facilmente fazer ao longo desses 3 anos. Né? E eu não quero a confiança, né? Eu já tenho a confiança dos meus amigos, eu quero a confiança da região de Minas Gerais, não para começar o mandato, mas para chegar no final dos 3 anos de mandato. Muito bom, Marcelo, quando a gente olha para trás hoje, depois de alguns anos de movimento escoteiro, e vê que tanto jovem que passou na nossa mão, na nossa tropa, como escoteiros, hoje são pessoas que deram certo na vida. Então a gente quer fazer com que a região escoteira continue dando certo. Então eu falo, votem na palavra de escoteiro. Você, chefe escoteiro, escotista, o que ele falou, bateu no você, não bateu? Porque é uma das melhores retornos que a gente tem de membro adulto do movimento escoteiro, é ver isso. Eu falei aí, eu até arrepiei. Meus amigos, qual a pergunta que eu não fiz que vocês acham que eu deveria ter feito? Marcelo, não vou dizer a pergunta que você não fez. Vou falar o assunto que você não abordou, que a gente gostaria de abordar. Que é com relação à rede de jovens líderes que a gente tem hoje na região. Sim. O protagonismo juvenil hoje, ele está cada vez mais marcante dentro do movimento escoteiro.
E a gente tem orgulho hoje de ter o protagonismo juvenil de Minas Gerais forte e representativo tanto a nível regional quanto a nível nacional. A gente quer o jovem, no final da sua formação, trabalhando junto com a gente, né, de forma ativa. Que ele não fique omisso e não seja esquecido. Essa é a nossa ideia. A questão que a gente está propondo para a região vai ser uma coisa palpável, Marcelo. Nós estamos propondo coisas que são cabíveis de se fazer e com a participação de todos. Então, a gente vai ter o Neilton com o cargo de vice-diretor-presidente da região, ele vai estar diretamente ligado com os distritos escoteiros. Então vai ter essa ligação direta da região com os distritos. Não vai ficar aquela coisa isolada. A função mais específica, aproveitando que já deixou a gancho, de estar em contato com os distritos escoteiros será do Neilton. O Neilton, diretamente no escritório regional, pela facilidade que ele mora em Juiz de Fora. Meus amigos, para encerrar, até com uma forma de despedida da entrevista, eu queria que vocês olhassem ali o nosso companheiro que está ali no computador. Onde você está? Computador, celular, você está no tablet. Nosso companheiro, nossa companheira. Que mensagem, com uma consideração final, vocês encerram a entrevista olhando diretamente para ele ou para ela? Bom, eu queria começar dizendo que eu convido você a participar com a gente. Já que, fechando tudo isso que foi dito, somos um movimento. E o movimento implica em aceitar coisas novas, ideias novas, opiniões diferentes e, principalmente, participação junta. Então, a gente quer convidar todo mundo para participar conosco. Vamos fazer uma direção junta, participativa, que no final nós vamos ter uma região escoteira de Minas Gerais maior e melhor. Junto e misturado. Totalmente. Ok, meus amigos. Espero que todos tenham se valido da entrevista, tenham gostado aí do que assistiram. Nós encerramos por aqui a Unidade Alerta de Informação muito orgulhosa por participar do jogo democrático dentro do escotismo, contemplando as duas chapas que pleiteiam a nova região escoteira de Minas Gerais. Encerramos aqui a segunda chapa, a primeira chapa já está disponível aí na internet. Desejamos sorte a ambas, que tem um processo democrático muito legal. Encerramos aqui com uma chapa bem legal, a Palavra de Escoteiros. Fica aqui o nosso agradecimento pela entrevista. E a vocês, eu desejo que vocês ponderem com bastante propriedade, porque o processo democrático é que habilita cada vez mais uma comunidade avançar, e a nossa comunidade escoteira merece avançar e precisa do seu voto consciente a respeito disso. Nós encerramos, como é de praxe, pedindo um like, porque isso sempre contribui com os canais que estão aí no YouTube, para progredir e para ter um respaldo do retorno de vocês. Pedimos para que você compartilhe o vídeo, para que novos amigos também conheçam a Palavra do Escoteiro e que inscreva-se no canal, ok? Marcelo, fica o convite antes de você encerrar. O pessoal acompanhar nossa página no Facebook, Palavra do Escoteiro, só botar na guia de pesquisa lá, tá? E a gente vai estar lançando até a eleição. Vamos estar lançando os nossos novos projetos, né, semanalmente. Na fanpage. Na fanpage, no Facebook. Vamos acompanhar lá e pode dar dicas, sugestão, crítica, a gente responde de imediato e fica tudo certo, tá joia? Marcelo, só aproveitando, falar que foi um prazer te rever depois de alguns anos. Alguns anos, né, André? Depois de um grande show do Legião Urbana, no Mangabeiras. Meus amigos, a banda, eu trabalho com turismo, já fui em vários shows de rock em função do meu trabalho. E apesar de ter sido Roger Waters, Coldplay, tantas bandas legais, a banda do meu coração é Legião Urbana. E eu tive o prazer de ter assistido o show da Legião Urbana ao lado do André, quando nós estávamos no Mutirão Regional Pioneiro. Eu não vou falar a data não, porque pula isso, mas fomos juntos, né, André? Vamos. E só reforçar o seguinte, olha como é que o escotismo é bacana. Depois de 20 anos, parece que a gente se reencontrou, não há alguns anos atrás, mas parece que a gente se encontrou, e cada dia que passa, a gente está sempre juntos. A amizade que fica entre a gente. Sim. E essa amizade, agradecer por esse espaço, pelo carinho, e principalmente por você também ser um grande escoteiro. Muito obrigado. Você aqui o nosso folder, o nosso projeto em primeira mão, para que você possa ler com atenção e nos ajudar. Para não perder o jargão, nós estamos aqui para servir. Bom, pessoal, e então dentro das perspectivas, Rodrigo, já que você também falou do Facebook, além do vídeo que a gente pede para você dar um like, compartilhar e se inscrever, a UAI também tem uma fanpage que a gente também gostaria de um like. E, claro, não deixe de visitar a fanpage
que vocês estão postando sempre informações interessantes ali, né? Sim. Maravilha, gente. Sempre alerta. Palavra de escoteiro.